Olá, Margarida. Olá. Olha, tu estudaste aqui na FCSH, não foi? Quando entraste em Ciências da Comunicação, já tinhas pensado a área do cinema ou foi uma coisa que foste decidindo ao longo do teu percurso aqui na faculdade? Pois, na verdade, não. Eu, quando entrei para aqui, achava que queria ser jornalista, como muitos de nós. O cinema foi uma coisa que foi acontecendo ao longo do curso, ou seja, comecei a tirar algumas cadeiras opcionais da área do audiovisual, comecei a gostar, depois fui de Erasmus para a Itália, onde também tive algumas cadeiras relacionadas com cinema e também gostei bastante, e ao regressar cá no terceiro ano foi quando comecei a perceber que a minha especialização seria em cinema. E achas que a faculdade é um bom ponto de começo para essa área ou nem por isso? Eu acho que sim, porque ajuda-te a despertar paixões que tu podes ter escondidas com certas cadeiras que vais tendo, opcionais ou obrigatórias, normalmente até as opcionais, porque dão mais liberdade de criação. Nós temos algumas cadeiras aqui onde fazemos curtas-metragens e foi principalmente nessas cadeiras onde eu comecei a perceber que me relacionava com essa área e que gostava. Mas foste fazer o mestrado em Londres, não foi? Sim, eu Sentiste necessidade de sair de Portugal? Ou foi algo que era mais uma escolha própria? Ok, então, eu quando acabei a licenciatura especializei-me em cinema e sabia que queria fazer algo mais prático em relação ao cinema, porque a nossa faculdade, apesar de nos dar algumas cadeiras opcionais, não temos tanta a possibilidade de fazer coisas práticas. Eu queria fazer mestrado, só que cá em Portugal sentia que não havia um mestrado que eu gostaria de fazer, ou seja, que aliás uma componente teórica há uma componente prática, e foi isso que eu encontrei em Londres e decidi ir para lá. Então achas que existe um bom investimento por parte do país no cinema ou nem por isso? Sinceramente, eu acho que nós temos boas escolas, mas não sei se serão suficientes. Mas já pelo menos em mestrado, acho que é tudo muito virado para a teoria, e eu que, por exemplo, só descobri que queria realmente cinema nessa altura, vi-me um bocadinho perdida sem saber bem o que fazer, e foi no estrangeiro que realmente encontrei a oportunidade de estudar. E agora falando mais concretamente da tua curta, que se chama Benjamin, não é? Exato. A curta era algo que tu já tinhas imaginado ao longo desta tua entrada na área do cinema, ou foi algo que surgiu quando tiveste de pensar que tinhas que fazer uma curta e assim? Sim, foi mais isso. Eu nunca tinha pensado em fazer uma curta-metragem e durante o meu curso em Londres nós fomos desafiados a escrever um pitch, ou seja, uma espécie de sinopse para um filme que gostaríamos de ver realizado. E a minha turma era pequenina, nós éramos 6 pessoas e todos nós escrevemos um pitch. E felizmente o meu foi um dos escolhidos, um dos 2 que fizemos, mas foi algo que eu pensei na altura, foi pensado de propósito para aquela cadeira. E a curta passa-se em Castelo Branco e a língua é o português, apesar Exato. de tu estares a estudar em Londres. Isso foi uma coisa que tu quiseste fosse assim de propósito ou não? Sim, quando nós escrevemos o nosso pitch, nós depois tivemos de fazer uma apresentação oral onde explicámos que história que tínhamos escrito, que sinopse. E nessa altura eu até falei com o meu professor e disse eu escrevi esta história a pensar em Portugal, porque eu tinha uma descrição muito concreta daquilo que queria em termos de paisagem e em termos visuais, e gostaria que a língua fosse o português, mas pronto, não sei se isso será um entrave, e o meu professor foi super aberto em relação a isso e disse-me que eu tinha toda a liberdade para eu escrever o que eu quisesse nesse momento, e portanto eu escrevi com o intuito de filmar em português, e que depois, se a minha curta realmente fosse escolhida, que logo se via como é que fazíamos. Se não tivéssemos recursos suficientes, fazíamos em inglês e filmávamos lá, se tivéssemos até poderia ser que filmássemos cá em Portugal. E depois foi isso que acabou por acontecer, exatamente, não é? Vocês vieram para cá. Felizmente conseguimos, sim. E aquilo passa-se maioritariamente numa aldeia, pelo que eu percebi, não é? Sim. Porque uma aldeia, achas que é uma imagem de Portugal que as pessoas lá fora não estão tão habituadas a ver, mas que ao mesmo tempo é característica aqui do país? Ou... Sim, eu por acaso não pensei, na altura quando escrevi a história como se passando numa aldeia, não pensei nessa ideia de mostrar Portugal ao mundo ou algo assim. Foi algo que fazia sentido para a história e eu tinha conhecido esta pequena terra que se chama Montes da Senhora, perto de Castelo Branco, no verão anterior a ir para Londres, e tinha ficado encantada com o sítio e pensei um dia que fizesse um filme talvez que fosse naquele sítio, e portanto acabou por acontecer. E o filme fala principalmente sobre uma relação entre uma avó e o seu neto. Exato.
Isso também foi algo que te inspiraste em alguma coisa ou em tudo ao mesmo tempo para Sim, criar? Ao contrário do que muita gente pensa, não é autobiográfico. Eu escrevi a história porque me surgiu na cabeça, não foi algo que eu visse refletido na minha vida ou na vida das pessoas à minha volta, foi algo que surgiu simplesmente e pronto, foi assim. E achas que foi fácil a fazer a curta, o processo de vir? Porque tu vieste com os teus colegas, alguns já não lá de Londres, não é? Sim, Cá para Portugal. Exato. Foi fácil vir para cá, estar com pessoas que se calhar não sabiam falar português numa aldeia, que também não está habituada se calhar a ter gravações lá. Foi fácil realizar a curta? Claro, fácil, claro que nunca é fácil, mas foi fácil ou tiveste mais percalços do que aqueles que estavas à espera? Na verdade, eu acho que até foi um processo bastante fácil. Todo o processo de rodagem foi super tranquilo, as pessoas adoraram o sítio. Os meus colegas que eram ingleses, aliás, que moravam lá, nem todos eram ingleses, que vieram para cá, nenhum deles conhecia, nomeadamente o interior de Portugal, alguns já tinham estado em Lisboa e no Algarve, pronto, mas aquela zona não. Mas todo o processo de rodagem foi muito fácil, fomos super bem recebidos, tivemos imensa ajuda até da Câmara Municipal de Proença Nova, que foi super disponível connosco, oferecendo-nos o alojamento e os transportes durante os 10 dias de rodagem e foi tudo correu tudo super bem, eu nem estava à espera que fosse tão fácil. Eu na altura até servia um bocadinho de produtora, para além de realizadora, porque enquanto eu estava em Londres eu era a única pessoa que falava português, então eu é que fazia toda a mediação de arranjar os sítios onde íamos filmar, o alojamento para nós, todo o processo de encontrar também parcerias que sustentassem o nosso projeto, foi feito muito por mim e portanto foi um desafio, que eu nunca tinha feito produção cinematográfica, mas gostei bastante também dessa parte e acabou por correr também. E depois, como é que é ver um filme que nós estivemos a realizar e a preparar durante algum tempo, assim num ecrã com várias pessoas a assistir? Como é que é essa sensação? Foi muito bom. Eu, como estava a dizer, eu nunca tinha pensado em seguir cinema, a não ser até ao momento em que cheguei à faculdade e não sabia que ia me sentir tão bem nessa posição de realizadora, mas foi algo que me surpreendeu pela positiva e que gostei bastante, claro. E depois desta fase de criação da curta, exposição, surgiram os talentos da FNAC, não foi? Tu já conhecias o concurso ou foi algo que surgiu ao mesmo tempo que criaste a curta? Não, na verdade eu conhecia o concurso, mas em termos musicais, eu sabia que havia os novos talentos FNAC em relação à música e na verdade eles abriram esta secção de cinema neste ano em que eu participei, ou seja, fui a primeira vencedora e foi um grande privilégio para mim. Mas sim, não sabia que havia em relação à música, mas foi uma surpresa para mim que também apostassem no cinema. E alguma vez sentiste durante esse processo que ias ganhar ou foi algo que nunca te passou assim pela cabeça? Ai, na verdade não, eu mandei a curta só porque sim, para mandar um bocadinho o barro à parede para ver se colava e de facto foi uma surpresa para mim ter passado aos finalistas, ir à gala final e depois o facto de ter ganho foi mesmo algo que eu nunca esperei. E achas que este concurso te abriu algumas portas? Para já, eu acho que aquilo que veio do concurso ainda não está em prática, ou seja, a minha curta vai ser transformada num DVD de coletânea dos finalistas que passaram, que ganharam os novos talentos e portanto eu acho que não necessariamente este concurso em si, acho que claro que me deu alguma notabilidade nos mídias, com algumas entrevistas, fui à televisão e pronto, tudo isso é notável para mim e é um fator de reconhecimento público. Mas sim, acho que sim por um lado, por outro penso que quando o DVD realmente sair, talvez isso me dê uma rampa de lançamento, quem sabe. E tu gostavas de continuar a realizar cinema cá em Portugal ou veste mais fora daqui do país? Eu gostei de estar fora, mas eu tinha muitas saudades de Portugal e agora estou numa fase em que sinto que seria feliz cá e para já é o que eu estou a fazer, estou a morar cá em Portugal outra vez e portanto para já não me vejo a ir para fora tão cedo. E achas que isso é possível, ser realizador de cinema aqui em Portugal? Eu acho que sim, com esforço e dedicação e alguma sorte, acho que é possível, sim, e com qualidade. E tu, quando estiveste onde tiveste alguma noção de como é que é o cinema? Como é que lá fora eles veem o cinema português? Ou nem por isso? A única coisa que eu consegui perceber melhor foi que as pessoas consideram o cinema português todo muito lento. Todo ele é feito muito lento e de uma forma algo poética, muito associado também ao que vem do Manuel de Oliveira, que é a pessoa mais notável no estrangeiro. E, portanto, mas eu não discordo dessa assunção, porque
quando o meu professor principal do meu curso viu o meu filme, ele viu ali elementos do Manuel de Oliveira, que é algo que obviamente me deixa muito lisonjeada, mas ele diz que é algo cultural em nós e eu acho que isso é um bocadinho comum. Pois tem a ver com aquela nostalgia, não é? Que nós Sim. sentimos do país, Sim. toda a gente nos caracteriza dessa forma, por isso é normal. Mas eu acho que não é errado. Também exato. isso transpor-se para aquilo que nós fazemos. Acho não que sim. é? E tens alguma inspiração? Concreta, acho que não, é a vida no geral. E como é que vês o teu futuro de sonho, assim, nesta área do cinema? Qual é que seria o teu futuro de sonho? Claro que eu gostava de viver do cinema, é uma área que eu adoro, mas ao mesmo tempo eu sinto que todos os dias da minha vida eu vou descobrindo coisas que eu gosto. Eu acho que não seria feliz sendo só uma coisa, portanto eu talvez me visse como realizadora sim, e foi uma experiência que eu adorei ter, mas acho que não só, portanto é um bocadinho difícil dizer como é que eu me vejo no futuro, porque tudo na minha vida foi acontecendo um bocadinho por acaso e eu ia decidindo à medida que ia avançando aquilo que eu gostava. Por exemplo, hoje gosto disto, vou fazer isto, tenho disponibilidade para tal, então arrisco. Portanto, de facto, sim, acho que me vejo feliz no cinema, mas quem sabe também me possa ver feliz noutras áreas, não deixo nada fechado. E agora tu estás a fazer o quê em concreto? Neste momento eu voltei a estudar. A experiência prática que eu tive em Londres abriu-me portas nesse sentido e eu adorei, mas eu sempre gostei muito de estudar, então voltei à escola, voltei à universidade, estou a fazer um doutoramento agora em comunicação. Não sei ainda sobre o que será a minha tese final, se será sobre cinema ou não, mas é uma possibilidade e pronto, é isso. E para além destas coisas todas que tu me tiveste a dizer até agora e que nos estiveste a contar sobre nós, para além disto tudo, o que é este som? Vais chegar a tudo. Vou para as cordas. Ok. E para além disto tudo que tu nos contaste até agora, que faz de ti a Ana Margarida, não é? Quem é que é a Ana Margarida? Como é que tu te descreverias? Em termos de personalidade? Assim, como é que, imagina, se tivessem de fazer esta pergunta, quem é que tu és? Como é que o que é que tu dirias sobre ti, sem ser este lado mais cinematográfico que foi o que te trouxe aqui? É um bocadinho difícil definirmos a nós próprios, mas em termos de personalidade eu acho que sou uma pessoa essencialmente sensível. Sempre me disseram que eu tinha muita sensibilidade e acho que sim. Sou uma pessoa criativa, acho que isso se nota naquilo que eu tenho feito até agora, e acho que disponível e pronta para perceber melhor quem sou e o que é o mundo à minha volta. Obrigada, Margarida. Obrigada eu.